Excelente dia, pessoal. Fábio falando. Venho através dessas aulas agora para esclarecer o conteúdo para vocês, passar da melhor forma. E essa aula que eu estou gravando aqui de Illustrator é justamente para nivelar o conteúdo. Ou seja, como vocês sabem, vocês, a turma da tarde e a turma da noite, que estão tendo Illustrator quase que em simultâneo. A diferença, se eu não me engano, são de 2 aulas somente. E eu sei que alguns que estão chegando agora, que não tiveram oportunidade de conhecer no momento, e outros que já estão comigo desde o início, têm dificuldade em ferramentas simples que a gente foi passando. E uma coisa que eu não consegui, por diversas razões, não explicar para vocês dentro da sala de aula foi como salvar o arquivo, entre outros detalhes que ficou em aberto. Então, esse primeiro vídeo vai ser para sanar dúvidas, tá? E ao mesmo tempo vai ter um exercício. No final da explicação da aula que eu vou estar montando aqui para vocês, eu vou estar disponibilizando alguns conteúdos, inclusive o próprio arquivo aqui da aula, entre outros detalhes, tudo bem? Vou começar explicando aqui para vocês sobre as ferramentas simples, como as ferramentas de forma, relembrar é viver, lembrem-se disso, tá? E as ferramentas de linha. Eu sei que a galera da noite eu já passei um pouco já de cartão de visita, que eu vou entrar nesse conceito depois. E a galera da tarde, a gente ficou no exercício lá da laranja, entre outros detalhes, que a gente só criou a melancia, ficou faltando alguns detalhes e eu sei que tem muita coisa para ser abordada, tá? Só relembrando alguns conceitos, o que eu fiz aqui, ó. Sempre que vocês estiverem na caixa de ferramentas ou toolbox, tá? Ao lado esquerdo da tela, a gente tem essas opções aqui. Uma coisa que eu quero que todo mundo sempre se lembre é um detalhe que é muito importante. Eu estou trabalhando com a Workspace, a área de trabalho, no modo clássico essencial, tá? O Essentials Classic. Se você estiver no modo padrão do Illustrator, as ferramentas vão estar otimizadas. Aí você pode se sentir um pouco confuso, não entender o porquê às vezes da minha caixa de opções está daquela forma. Então, apertei aqui o Windows, o Workspace, coloquei em Essentials Classic, certo? Uma coisa que eu já quero desmistificar e trazer uma diferença para vocês. Qual é a vantagem de vocês usarem o modo essencial e o modo clássico? O essencial ele vem com ferramentas otimizadas, é para quem tem experiência. Para vocês que estão aprendendo, eu recomendo trabalhar no modo clássico por uma razão. Razão simples essa: tudo que você clicar, ele tanto vai exibir aqui na barra de propriedades, como aqui vai ter controles específicos na parte superior, porque vai ter opções que não vai ficar incompleto aqui, não vai aparecer completamente, mas aqui vocês vão ter botões ou ações que vão facilitar a sua vida, tá? E começando com as ferramentas, como vocês podem notar, toda ferramentazinha que tiver essa setinha aqui, eu vou dar o zoom para mostrar a vocês, ó. Toda ferramenta que tiver essa caixinha aqui, essa setinha aqui, ó, vocês vão ter um grupo de ferramentas. Como é que eu ativo isso? Apertando o botão direito do mouse, certo? Eu vou colocar uma nota no vídeo e vocês vão entender melhor sobre esses comandos, tá? A outra opção é, segurou o clique do mouse e ele vai aparecer as opções. Se você não quiser ficar toda vez apertando o botão direito ou segurando o clique, além dos atalhos das ferramentas, você pode segurar a tecla Alt e dar um clique no teclado, Alt e dar um clique, que ele vai trocar a ferramenta ativa, tá? De qualquer grupo que vocês forem trabalhar. Estão vendo? Então, é uma coisa que facilita demais o processo de trabalho. E tem a galera que não curte, às vezes, ficar fazendo isso e gosta da ferramenta solta. Como é que funciona isso? Ó, eu vou definitivamente apertar o botão direito e a gente tem essa setinha aqui que é o T off, e eu solto o painel e posso posicionar onde eu quiser. Eu só vou soltar mesmo para explicar de uma forma mais dinâmica para todo mundo e tirar as dúvidas quanto a essas ferramentas aqui, tudo bem? E dedos de metralhadora que possam se desesperar, apertando o Tab no teclado, vocês têm a possibilidade de ocultar todas as caixas de ferramentas, tá?
Então, só relembrando aqui, tá? E o que é legal? Eu vou mostrar para vocês agora uma coisa que eu quero que todos se acostumem, que é o que? Pegou a ferramenta, todas as ferramentas do Illustrator, boa parte delas funcionam dessa forma, tá, pessoal? Então lembre-se sempre disso, preste atenção aí, seu apressado, pausa o vídeo, não fica tentando fazer junto comigo. Então, o que é legal? Clicou na tela, só um clique, e ele vai exibir a caixa de opções. Vou mostrar para vocês que isso funciona na maioria das ferramentas, ó. A ferramenta que não funcionar essa opção é porque ela é interativa demais ou tem os modos de trabalho dinâmico, tá? Ó, todas as ferramentas de forma, tá? Ela dá a opção de somente um clique. Ó, ferramentas de linha, mesma coisa. Só para explicar aqui rapidinho, ó, todas as configurações, só um clique. Inclusive, ó, modificar posicionamento, e é legal que vocês conseguem ter controles, inclusive resetar ferramentas para os dedos de metralhadora aí, sabe do que eu estou falando. Então, por exemplo, se eu quero fazer exatamente um quadrado perfeito, além de eu poder desenhar ele segurando a tecla Shift, que eu mantenho a proporção, certo? Fiz um quadrado perfeito. E notem que aqui no meu eu tenho preenchimento e traçado vazio. Eu fiz de propósito para explicar para vocês essa possibilidade. No Illustrator vocês têm diversas formas de trabalhar. Aqui eu tenho preenchimento e traçado ou fio stroke na caixa de propriedades, na caixa de ferramentas, na barra de propriedades aqui na parte superior, inclusive no painel de propriedades. Então vocês podem escolher qualquer método na hora de escolher a forma. Como é que funciona isso? Se eu clico nessa caixa uma vez só, nada acontece. Clique duplo, aparece o seletor de cores com a matiz e os níveis de configuração. Se eu clico aqui nessa opção ou nessa daqui, reparem na diferença. Ele já tem uma setinha, um drop down, que eu já tenho as cores prontas que eu posso trabalhar diretamente no programa. A outra, se eu der um clique, ó, a mesma coisa, as caixas com configurações, drop down, todas as opções que a gente pode estar utilizando, tá? Então, só para relembrar a diferença aqui, ó, clicou, aqui nada acontece. Clique duplo, caixa com seletor de cores, o Color Picker, tá? Para quem quiser se acostumar com o nome das ferramentas, Color Picker, controle de matiz e todas as escalas. Fábio, o que acontece? Por que tem esse símbolo de alerta aqui? Como vocês estão vendo, ele está fora do gamão de impressão. A turma da noite eu comentei rápido sobre isso, mas para explicar para vocês o que ele está fora do gamão de impressão. Dependendo do tom que você for trabalhar no seu arquivo, essa cor pode não sair na impressora. Então é importante vocês conhecerem sobre isso, tá? Aí depois eu falo mais para frente em futuras aulas. Agora, reparem que não tem preenchimento algum, e por essa razão que eu deixei dessa forma, notem uma diferença. Se eu clico tanto aqui quanto nessa caixa, eu tenho as cores base, que eu posso tanto pegar uma amostra qualquer, só que, eu não gostei desse tom de laranja, ou quem tem dificuldade em enxergar as cores, fiquem tranquilos que eu estou pensando exatamente numa maneira de transmitir as cores para vocês com legendas aqui, tá? Segurando o Shift na caixinha, ó, ele aparece os modos ciano, magenta, amarelo e preto. Para quem curte inglês, cian, magenta, yellow, e o K representa a cor chave, por isso que é o black, tudo bem? Tem aqui as bases de cores, que sempre vai ser de 0 a 100, porque são misturas de tinta, tá? São níveis, diferente do RGB que é de 0 a 255. Então, só uma explicação rápida para vocês entenderem sobre os processos de cor. O mesmo funciona para traçado, tá? Que aí, quando a gente entra no traçado, só para relembrar, que é importante,
nós temos aqui, ó, o painel de stroke. Calma que tem aqui e aqui, sempre deixando claro para vocês. Só que notem a diferença. Aqui no painel stroke, na parte superior, eu tenho variação de largura, perfil de largura da linha que eu quero. E aqui eu tenho definição de pincel, brush definition, certo? O que é legal? Se eu aumento o traçado aqui, ó, só para explicar o primeiro truque, 20 de traçado, não mudou nada na nossa vida. Só que ao lado, na variação de traço, eu posso fazer com que esse objeto tenha um comportamento diferente. Se você for uma pessoa criativa, somente com formas básicas, ó, clonei o objeto segurando o Alt, certo? Peguei os mesmos, ó, selecionei aqui, cliquei com a setinha preta. Lembre-se sempre de terminou de desenhar o objeto, ó, tô com ele aqui, ó, ferramenta retângulo ativa. Se eu tentar movimentar pelo centro, eu consigo. Se eu tentar clicar em outro local, eu acabo criando outro objeto. Então, para isso não acontecer, você sempre volta para a ferramenta Selection Tool, que é a dica que eu passo para todo mundo: sempre apertar o V no teclado, que todo designer sempre trabalha. Uma mão no teclado e outra no mouse. É muito difícil você ver só um ou outro, tá? Então, ó, sempre que eu pegar na linha, eu consigo mover? Não, é só nesse controle aqui do centro, quando eu estiver com a própria ferramenta. Independente se ele estiver com cor ou não, tá? Só pelo centro que você consegue mover. Agora, se você pega a ferramenta de linha, você já tem mais liberdade de pegar de qualquer objeto, qualquer parte do objeto, e movimentar ele pela tela. Lembrando, conceitos bem simples. Por que eu estou explicando isso? Tem pessoas que são novas e muita gente não vai lembrar desses detalhes. Então, como essa aula vai ficar disponível para vocês visualizarem sempre, tá aí já a dica para todo mundo, tá? Então, segurou o Shift e ele escalona, ou seja, redimensiona o objeto mantendo a proporção, muda o tamanho dele, tá? Se eu vir no canto aqui, ó, como vocês podem notar, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Se eu for no cantinho dele aqui, ó, aqui é o ponto delimitador, a alça de controle. Se eu for na extremidade e segurar o clique, ó, eu posso girar ele em ângulos aleatórios. Se eu quiser travar esse ângulo, eu posso segurar a tecla Shift, que ele vai travar sempre em ângulos precisos, ó, 45 graus, 90, e se eu for girando ele vai sempre 45, 45, ok? Deixa eu tirar do zoom. Agora, outro detalhe que é muito importante, que o pessoal confunde demais, é sempre que eu tiver com qualquer forma no Illustrator, nós temos aqui, ó, os handles, que é basicamente um nome simples para vocês lembrarem. São as bolinhas que você vai controlar as formas. Tem um nome técnico, mas para não entrar em tanto detalhe. Ao clicar, selecionei somente ele. Se eu clicar novamente, repara, ó, que mudou aqui o cursor. Eu puxo só essa parte aqui, ó, que foi onde eu fiz o exercício com a galera para fazer a semente da melancia. Foi um desespero na terra. Agora, perdão, se vocês clicar e puxar direto, ele vai para toda a área do objeto. Já começa a fazer até mesmo um personagem aqui, ó, um capacete, como vocês podem ver. E a ideia é bem simples, utilizando somente o perfil de linha. Se eu deixo ele normal e se eu mudo a variação, ó, reparem que eu tenho os perfis de linha sempre alterando a forma do meu objeto. Estão vendo? Essas opções aqui, ó, reparem que eu troquei aqui, nada aconteceu, ó. Por quê? O objeto selecionado tem que estar selecionado para acontecer a transformação. Então, esse é um erro que muita gente acaba cometendo. Tudo bem? Explicação bem simples sobre preenchimento e traçado a nível básico, tá? E aqui a gente tem as configurações mais comuns. Tudo bem? Qualquer dúvida eu vou estar disponível para vocês e a gente vai estar trocando uma ideia. Seguindo, aqui nós temos
a retângulo arredondado, que é basicamente o que a gente já tinha feito antes, que eu peguei o retângulo, e se eu utilizar a bolinha aqui, ó, eu consigo deixar ele com canto arredondado. Então, algumas pessoas vão falar: ah, mas Fábio, qual é a lógica de utilizar a ferramenta que já posso deixar com canto arredondado? Por um simples detalhe, anos atrás não existia essa bolinha, então você tinha que usar essa ferramenta. Mas, vejam a diferença. Ela já tem aqui, ó, o controle também, ó, com os cantos arredondados, só que tem uma diferença muito importante que eu quero explicar. Se eu desenho um quadrado, eu tenho aqui, ó, na barra superior, na barra de propriedades, ó, o transforme e o shape. Se eu for em transforme, opções de transformação da peça. Se eu for em shape, opções da forma, certo? Que a gente tem aqui, ó, que eu posso estar trabalhando com os corners. O que são os corners? Os cantos da minha peça. Então, ó, repara que o elo está ativo, mantendo a proporção. Se eu alterar o valor, todos vão simultaneamente. Se eu não quiser isso, eu desmarco esse elo e automaticamente, quando eu alterar um dos valores, ó, ele já vai me dar essa possibilidade. Percebam que quando eu estou alterando aqui, a bolinha está se mexendo. Aí você vai falar: ah, mas era só puxar a bolinha. Concordo com todos vocês que pensaram dessa forma. Só que tem um detalhe. Aqui eu consigo matemática, ou seja, precisão. E se eu vou no modo designer, eu vou no modo sem precisão. Entenderam a básica diferença? Tudo bem? Então, explicando a diferença entre ferramenta retângulo, e se eu for no retângulo arredondado, repara, mesma configuração, vou em shape, tá a mesma base, certo? O que muda de uma para outra é que ela já vem com o canto configurado, a outra não, você vai ter que configurá-la manualmente. Aí você vai fazer a pergunta: ah, mas qual o sentido? Se está aqui, pessoal, é porque literalmente é utilizado. E futuramente eu explico exemplos mais precisos, até como o próprio desenho que vocês estão vendo aqui, tá? Ferramenta elipse, super prática. Eu posso fazer tanto um buraco, vou fazer aqueles buracos de desenho animado, ou cartoon, coisas do gênero, ó, vou tirar aqui, ó. Vou resetar essas cores. Repara que está um laranja e um roxo, quase azul. Se vocês quiserem resetar as cores, repara num detalhe, ó. Na barra de cores aqui da caixa de ferramentas, eu tenho, ó, default no caso, preenchimento e traçado, ou seja, default fill stroke. E entre parênteses o atalho letra D. Se eu clicar aqui, ele já reseta por padrão, ou se você literalmente pressionar D no teclado, ele também reseta, tá? Só para explicar para vocês. E uma outra dica que é importante demais falar sobre ela: o meu traçado tá com uma cor preenchimento. Às vezes é chato pra caramba você ter que ficar trocando um por outro, né? Eles já pensaram também nessa forma. Então o que a gente faz aqui, ó? Eu tenho esse botãozinho que é Swap Fill and Stroke, ou seja, ele vai trocar o preenchimento e o traçado. Basta você pressionar a tecla Shift e depois o X para quem gosta de atalhos, ou clicar aqui que ele troca. Super prático, né? Então, como vocês estão vendo, a vantagem da aula, vocês vão conseguir detalhes demais, e o melhor, não entendeu, só repetir, dar o replay, voltar quantas vezes forem necessárias, ó. Eu consigo fazer aqui um buraco, ou se eu quiser uma elipse perfeita, olha a dor de cabeça que muita gente às vezes acaba tendo. Ah, deletar e fazer de novo é um jeito legal? Concordo. Mas se o seu trabalho tem muito detalhe, você pode usar aqui, ó, a barra de propriedades. Reparem, ó, shape. E aqui a gente tem, ó, largura e altura. Repara que está travado aqui, ó, com constraint. Vou destravar ele e vou deixar 100 milímetros. Apertei o Tab no teclado por 100 milímetros. E ele ficou uma esfera perfeita.
Se eu quiser alterar outros parâmetros, repara que aqui a gente tem o modo dinâmico, mexendo no programa. E quando a gente pega aqui nas opções, ó, é precisão. Lembre-se sempre disso, para quem mexe no Core, ou quem vem com programas anteriores, quem está acessando pela primeira vez, e principalmente quem for usar programas de outras plataformas sem ser Illustrator, é bom que vocês já vão começar a ter controle sobre isso. Então, cliquei aqui, ó, eu consigo ter ângulos precisos, mas eu também posso tanto travar esse ângulo para um lado quanto para outro, quanto inverter o formato que o ângulo vai ter. Por exemplo, eu vou deixar com 60, ó, ele já fez isso aqui. Se eu trocar, ó, ele inverteu e eu faço basicamente uma fatia de pizza. Dá para fazer vários efeitos com isso, tá? Então, detalhes e mais detalhes que eu consigo agora com facilidade explicar para vocês, porque eu não sou interrompido como uma aula normal. Mas na live ou nas dicas eu sei que todo mundo vai me metralhar de perguntas, então podem ficar à vontade. Anota tudo que vocês sentirem dificuldade, que a gente vai trocar uma ideia. Tudo bem? Vamos lá. Seguindo. Espero que não fique muito grande, mas se ficar depois vocês vão trocar uma ideia, vai me dar um feedback direto e sabe como é que eu ensino. Então vamos lá. Dando continuidade, Polygon Tool. Clicou. Propriedade sempre, e a dica é, a partir da polígono até a flare e em alguns casos as ferramentas de linha, já entra um conceito que é, basicamente, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem, ó. Deixa eu trocar aqui, preenchimento por traçado, ó. Vou desenhar até aqui para vocês começarem a entender o que eu vou fazer. Vai entrar a famosa setinha, para todos entenderem de uma forma mais precisa. Ó, quando aparece essa interrogação aqui, é até legal acontecer que eu já explico para vocês. Esse objeto, ele tem o preenchimento branco e o traçado preto. Esse aqui é apenas uma linha, sem preenchimento. Se eu seleciono ambos, isso acontece no Illustrator porque ele não sabe qual é a cor selecionada ou qual é a cor que você deseja, por isso que ele fica com essa interrogação. Mas se eu quiser definir que ambos tenham o mesmo preenchimento, eu clico aqui e ele vai ter a coloração que eu desejar. Tudo bem? Só para vocês começarem a entender. Eu vou deixar preto para ficar mais fácil. Então, agora, vocês estão vendo que eu desenhei a setinha, certo? E olha a besteira que aconteceu. O objeto está aqui, ó, só que ele está atrás. Aí entra o conceito que eu vou começar a explicar para vocês sobre. Antes de falar sobre camadas, que eu vou separar uma aula sobre isso, nós temos Draw Normal, Draw Behind e Draw Inside. Por que aconteceu isso? Repara que eu tenho aqui, ó, o objeto. Se eu desenhar qualquer forma, independente do preenchimento, só notem um detalhe que é importante, atentar-se. Pessoal, presta muita atenção que é importante mesmo. Se o objeto estiver selecionado, ou quando ele estiver selecionado, ao clicar nas cores, ele troca a cor do objeto. Caso não esteja, veja a diferença. Ó, não tem nada selecionado, troquei a cor, não mudou. Mas agora eu posso, por exemplo, pegar qualquer forma e desenhar. Repara que o modo aqui, ó, de desenho, ele não está no desenho normal. Ele está em Draw Behind. E notem que o atalho está ali, ó, certo? Shift D, você troca entre os modos. Dedo de metralhadora vai se divertir com isso, tá? É legal porque você pode estar trabalhando com desenho mais dinâmico e não quer ficar perdendo tempo enviando para trás ou trazendo para frente. Aí isso vai ajudar pra caramba, tá?
Então, quando eu utilizo aqui, ó, tô no modo Draw Behind. Se eu desenhar a forma, reparem, ó, foi para trás e foi para trás. Sempre um enviando para trás do outro, porque o modo de desenho ele não está normal, ele está no Draw Behind. E o que é legal? Quando a gente tem aqui, ó, o modo Draw Normal, olha a diferença. Se eu pego a forma para desenhar, ele sempre vai à frente, como vocês podem notar, ó, um à frente do outro. Tudo bem? Agora, para isso não acontecer e caso você não queira, ou pô, isso é chato pra caramba, eu já quero trocar. Quando eu desenhei a setinha, ela tava por acaso eu errei aqui os atalhos, apertei errado, dedo de metralhadora, eu também erro como vocês, sou humano. E o que é legal? Eu acabei trocando o atalho do Shift D para um outro comando que eu utilizo constantemente. Então, para trocar a ordem, a gente vai simplesmente indo no menu Object, eu vou sempre ensinar menu para vocês, Object, e a gente tem aqui, ó, Arrange, tá? Para quem usa em português vai estar Objeto, Organizar. E eu tenho os controles mais comuns de Bring to Front, trazer para frente de todos, Bring Forward, trazer à frente do que tiver à frente do objeto, fato, e Send Back, enviar para trás, e o Send Backward, Send Backward, enviar para trás do objeto, e o Send to Back, enviar para trás de todos. Eu gosto de brincar falando aqui alguns conceitos. Na aula eu falo com mais precisão sobre isso, na aula presencial, fato, mas continua sendo uma aula normal aqui, tá? Dando continuidade, ó, se eu venho aqui no Object, Arrange, Send Backward, ó, ele enviou para trás. Repara, só apareceu a setinha e não apareceu o rabinho aqui da seta que eu tinha feito. Agora, selecionei o objeto, Object, Arrange, só que não é chato pra caramba ficar vindo no menu em alguns casos. Para isso, o Illustrator pensou já na nossa facilidade. Eu posso apertar o botão direito e eu tenho aqui o Arrange diretamente do menu Objeto, porque existe um objeto selecionado. Então, ó, eu vou em Send to Back e ele vai para trás de todos. Se eu uso a opção Arrange Bring to Front, ele vai à frente de todos. E é super simples, ó. Por que eu fiz essa setinha? Para mostrar a vocês isso aqui, ó. Que aí o vídeo fica bem mais dinâmico e vocês vão conseguir acompanhar o que eu vou fazer. Ficou do jeito que eu queria, mas é um caminho. Pronto. Depois eu ajusto aqui o retângulo. E a setinha para cima aqui, ó. Segurar o Shift para ser feliz, né? Reparem que eu estou puxando sempre selecionando eles, porque se eu puxar o quadrado vai, e tem gente que odeia quando isso acontece. Aí eu já vou falar para vocês um conceito que é muito legal, que quando você tiver mais de um objeto selecionado e não quiser ficar toda vez fazendo isso, você vai literalmente apertar em Object, Group, o atalho é Ctrl G. Fábio, funciona com o botão direito? Claro, botão direito, Group, certo? E agora, quando eu clicar no quadradinho, o outro vai ser junto. É legal você fazer isso para quê? Você não vai ter dificuldade na hora de movimentar ou trocar o padrão dos objetos. Aí fica mais dinâmico o seu trabalho e também você consegue ter um controle mais preciso sobre as formas. Repara que eu estou tentando movimentar aqui com o mouse e às vezes é chato, muito detalhezinho. Então, se você literalmente usar essas setinhas no teclado, você também consegue movimentar a peça. Aí você tem uma precisão muito mais firme sobre o objeto.
Tá tudo torto, tá feio? Concordo com você, está horroroso, mas é uma explicação. Então, ó, se eu quiser deixar bonitinho, é só eu ajustar o tamanho dos quadrados e deixar na mesma proporção. Aí eu vou ter que literalmente desagrupar eles e trocar a base, ó. Mas eu não vou ficar perdendo tempo, até porque o vídeo vai ficar longo. Eu só estou deixando aqui para vocês entenderem que esse desenho a partir de agora vai ser o referencial para as próximas ferramentas e o dinamismo que vai ter nelas, ó. Vou dar o grupo aqui só para explicar. Então, agora, se eu pego o polígono, Polygon Tool, aperto o clique normal, aparece o número de lados, certo? 6 lados para o nosso polígono e o campo aqui de criação. Ao clicar, sem soltar o clique do mouse e usando a setinha, ele vai criar linhas, ou seja, mais áreas no meu polígono. E ele fez o polígono com 12. Por isso que é legal, às vezes o dedo de metralhadora se empolga, deixa apertado e virou uma esfera, né? Na verdade não. Ele só está com 89 lados nesse segundinho que eu fiz no vídeo. Imagina você que deixa o dedo apertado aí, tem um dedo pesado, a pessoa nervosa, né? Pode se complicar. Então é importante por causa disso. Como é que eu vou resetar? Simples. Se eu sei que eles são 6 lados, eu venho aqui, digito 6 e voltei com o polígono normal, tá? Reparem que a gente sempre tem, ó, o controle, ó. Tudo que aparecer essa bolinha você consegue alterar a forma. Então dá para fazer, por exemplo, desenhos infantis, dá para fazer colmeia de abelha e uma infinidade de coisas. Estrelinha ou Star Tool, né? Mesma dinâmica, segurou setinha para cima, adiciona pontas para baixo, você retira pontas, tá? Cima, baixo, direita e esquerda não acontece nada. E o que é legal? Se eu segurar o Ctrl no nosso teclado, ele vai te dar a possibilidade de que, ao desenhar, segurando o Ctrl, você puxa a ponta aqui, ó. Já fiz a logo do canal Rede Vida. Se eu coloco amarelo aqui, ó, tiro o traçado e eu tenho a logo do canal Rede Vida, que aos mais perplexos, ou a galera que gosta de brincar aí com perspectiva, se você dominar linhas, você já sabe que isso daqui, além de ser o referencial de um Cruzeiro do Sul ou coisas do gênero, eu posso, ó, trabalhar com pontos de criação e fazer um desenho usando geometria e aquelas escalas maravilhosas que todo mundo gosta e alguns têm até medo de falar o nome, né? Matrizes. Então a gente tem aqui, ó, um objeto super simples criado com a estrela. Falando de estrela, para a gente matar esse detalhe, se eu puxo demais as pontas da estrela, ele pode ficar fininho sempre, ó. Eu estou puxando a ponta e redimensiono, então eu consigo fazer uma estrela bem fininha. Se eu voltar, ó, segurando o Ctrl, ó, eu estou voltando com a ponta. Mas é um tormento, às vezes, a pessoa que acaba mudando as propriedades. Então, se você segurar o Alt, ele volta ao padrão. Soltou o clique, não solta a tecla, soltou o clique, ó, e agora, quando eu desenhar, ó, ele continua errado. Como é que eu reseto a ferramenta? Que eu vou falar até sobre o bug da estrela agora. Alguns já conhecem e outros não. O que é o bug da estrela? Quando você tem a estrela aqui, ó, segurando Ctrl, a gente pode tanto puxar a ponta quanto retrair ela, né? Se você encosta um ponto no outro, ele vai, dependendo da configuração, ele vai fazer um bug. Eu vou fazer aqui, ó, bugou a estrela. Como é que eu sei que ela bugou? Eu não consigo alterar mais a proporção, ó. Por mais que eu seja MacGyver, eu não vou conseguir mais alterar. Se eu segurar o Alt, ele vai voltar ao normal temporariamente. Quando eu desenhar de novo, tá lá aquela estrela bendita. Aí você vai falar, ah, é só fechar o Illustrator.
Você vai fechar o Illustrator, você vai desligar o computador e essa bênção vai continuar dessa forma, porque ele reconhece isso como uma atitude sua e não um erro dele. Por isso que a gente chama de bug da estrela. Então, como é que você vai regularizar isso aqui? Ou deixar normal de novo? Segurou o Alt, seguido da tecla Ctrl, solta o clique, depois as teclas. E agora a estrela reseta. É esse Hitei Mitsurugi, essa combinação de tecla para você resetar a estrela, tudo bem? E a ferramenta Clarão, o Flare, ela faz um fecho de luz e o posicionamento. Fábio, mas não está acontecendo nada. Concordam comigo? Por que não está acontecendo nada? Porque minha ferramenta ela está sem prioridades comuns. Por isso que ele tinha dado aquele bug. Eu dei um resetzinho aqui, ó. Desenhei, fiz o clarão. E agora, se eu clicar e segurar, ó, eu tenho os feixes de luz, que é a mesma coisa acontece com essa ferramenta. Setinha para cima, eu adiciono pontas, para baixo eu retiro, direita e esquerda não acontece nada nesse caso. E eu tenho feixe de luz. Aí você vai falar, que ferramenta feia, isso não serve de nada. Concordo com vocês. Para alguns vai gostar aí de constelações e planetas, né, meu caro Antônio. E para outros não vai fazer sentido. Calma, pessoal, vai fazer sentido sim, ó. Se eu pego a ferramenta retângulo, isso aqui qual é o nome da ferramenta? Flare. Flare Tool, ferramenta clarão. Para a luz existir tem que ter escuridão, para não falar palavras feias. Então, se eu coloco o preto e mudo para Draw Behind, para não precisar ficar trocando a camada, tá? E desenhar aqui, ó, ao soltar o clique, voilá, eu tenho o clarão funcionando. Tem pessoas que acham que essa ferramenta não tem sentido nenhum. Tem muitos profissionais, tem uma galera que trabalha comigo, tem um pessoal que já trabalhou comigo durante anos que desprezava essa ferramenta. Depois eu vou passar um exercício só com ela para vocês entenderem o poder que ela tem. Então, matou formas básicas, Hadouken. E agora a gente vai para a linha. Segmento de linha, não tem mistério. Basicamente, ó, fiz uma seta que eu posso fazer o segmento de linha. Segurando o Shift eu travo a proporção. Viviane, presta atenção nesse detalhe que é importante, ó. Ao segurar o Shift, Viviane Manuel, ó, segurou o Shift aqui, ó, mantém a proporção. Se eu pego aqui, ó, na mesma base, repara que tem uma linha chata atrapalhando a nossa vida. Essa linhazinha rosa piscando na tela, a gente chama de Smart Guide. Ela é um norte e um orientador para saber se o objeto está na posição que você quer. Você pode desativar ela também, tá? Então, o que é legal? Eu tenho a linha aqui. Se eu segurar o Alt, repara, ó, que ele está mostrando o posicionamento para não sair aqui. Ele está no ponto médio, o medianis dele, está no centro da própria linha. Segurei o Alt para clonar. Soltei o clique, fiz aqui a primeira base. Selecionei ambos. Olha o macete, já tem um retângulo aqui, né? Um quadrado, dependendo. Se eu segurar o Alt e usar aqui, ó, o ponto médio, tá vendo aqui a interseção, ó? Eu já estou começando a fazer uma caixa. Isso só com linhas. E eu sei que vocês não são obrigados a trabalhar com isso agora. Alguns olham só traços, outros já conseguem ver uma forma em 3 dimensões. Se eu continuar com o segmento de linha, ó, peguei aqui, posso puxar para cá ou descer. Eu vou puxar para cá para vocês começarem a entender, ó. Peguei essa parte, já fiz o primeiro segmento. Voltei para a setinha preta, apertando V, puxo aqui para o lado, ó. Repara que ele mostra aqui, ó, a interseção. Tá vendo a inteligência dele? A Smart Guide nos ajuda nesse momento. Agora, se eu não quiser puxar assim para fazer a seleção somente dessas duas linhas, ó, cliquei, segurei o clique e fiz a seleção dessas duas linhas. Eu vou clicar no primeiro, seguro a tecla Shift e já clico no outro, se eu não quiser arrastar.
pressionei o Alt, desci, ó. Só que aqui eu tô descendo sem ordem, sem nada. Aí eu me rebento para fazer essa linha. Pode ser fácil, pode ser difícil para uns. Ao pressionar o Shift, ele trava o posicionamento. Ó. Repara que a linha, ó, não está saindo do lugar. Ó. Por mais que eu tente movimentar o mouse, ó, quando ela sai para outro extremo. Mas ela não deixa sair do lugar. Então, ó, fiz aqui para outra base. E já, basicamente, aqui a gente pode até representar o sistema de camadas. Não é o caso. Fechando, puxei a linha para cá, faço outra linha e vou lá. Basicamente nós temos lá o objeto em 3 dimensões. Eu não preciso fechar até aqui em cima, senão não vai fazer sentido. Fecho até aqui, ó. E agora eu já tenho uma caixa lá em 3 dimensões, ou dependendo da perspectiva que você quiser. Ferramenta de linha, então não subestimem ela, tá? Agora nós temos a ferramenta Arco ou Arc Tool. Clicou, você pode fazer aqui, ó, o dedo de metralhadora mais absoluto. Você consegue fazer um arte, uma flor, um artesanato. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Repara que eu não soltei o clique, eu posso escolher o posicionamento que eu quero. Se eu quiser inverter ela, é só você apertar a letra X, graças aos dedos de metralhadora aí que me ensinou esse macete. Apertou o X aqui, ó, você troca o posicionamento, tá? Sem soltar o clique, isso é importante. Fiz aqui a primeira, posso dessa mesma base aqui, ó, puxar, fiz a segunda da mesma base, fiz a terceira aqui. Aí alguns vão falar, que coisa ridícula, não faz sentido. Por agora não. Selecionei todos os 3, deixo o traçado verdinho, aumento esse traçado. Não está fazendo sentido ainda, calma. E vou deixar aqui com 8. Só que já está começando a surgir alguma coisa. Se eu pego e altero o perfil aqui de traço, olha o resultado. Eu fiquei em silêncio para vocês refletirem. Foi rápido, ó. Ele estava desse modo aqui com perfil uniforme. Se eu, ou melhor, ao selecionar aqui, ó, cliquei, escolhi o perfil de linha e ele já faz lá a graminha. Lembrando, vantagem disso que é vetor. Se eu redimensionar, ele vai manter a qualidade? Não, porque isso aqui é tratado como linha. Para ele manter a qualidade existe um outro segredo. Reparem que aqui ele está de um jeito, quando eu redimensiono ele automaticamente estrutura a largura do traçado, por isso que dá diferença. Mas é isso aí, vai ser um truque que eu vou ensinar depois para vocês. Então, não subestimem linhas. Seguindo, nós temos a espiral, que eu posso fazer um rocambole. Se eu segurar o Ctrl, ó, eu mexo com a ponta. Isso aqui foi desespero para Isadora. Meu Deus do céu, tem um pessoal que desesperou com isso aqui. Então, ó, Julie também teve uma galera que sentiu dificuldade. Então, se você clicar aqui, ó, eu posso manter a escala ou juntar ela. Só que os dedos de metralhadora aqui se desespera essa hora. Não soltei o clique. Se eu usar a setinha para cima, eu jogo divisões, eu crio segmentos. E se você deixa isso pressionado, olha o que acontece, ó, tá pequena a forma. Aí alguém vai falar, acabou. Não, eu estou criando o segmento ainda, só que você não está vendo porque ele está com outra proporção. Então, para você não sofrer fazendo isso, controle-se. Ou faça o seguinte, clica na tela e escolhe aqui quantos segmentos você quer, tá? Basicamente é isso, você consegue puxar e fazer diversas formas com isso. Se você for uma pessoa criativa, olha o que você consegue fazer. Eu posso pegar esse objeto,
posso rotacionar ele, só para vocês entenderem aqui um pouco, ó. Ou, qual é a dica que eu vou mostrar? Segmento de linha, vou alterar o perfil de traço, vou deixar bem exagerado de propósito, não muito, claro. Deixa eu deixar com o perfil 80, pronto. Se eu mexo no perfil de traço, ó, ele já muda. E dá pra fazer, ó, isso aqui parece até uma ervilha, dependendo da criatividade aí do ser pensante, ó, dá pra fazer muita coisa com isso, ó, aquelas artes de flores, florais, né? Então, tem uma infinidade de efeitos que vocês podem estar criando. Eu vou pegar esse daqui e a técnica milenar vai ser usada agora. Que técnica é essa? Se eu pego, ou melhor, ao clicar na ferramenta de giro, eu sei que eu estou falando sobre formas básicas e linhas, mas isso aqui é importante, até porque eu já falei sobre ferramenta de clone. Se você pega a ferramenta Rotate, tá? Que é o desespero na Terra para muita gente. Eu falei que eu vou ensinar isso aqui até vocês cansarem. Repara que eu tenho aqui, ó, em ciano, o ponto de rotação, o eixo, ó. Se eu clicar, ele vai girar naquele sentido. Então, ó, vou tirar o zoom aqui para vocês entenderem. Marquei o eixo aqui, não soltou, soltei o clique. O eixo só está ali, só dei um clique para definir o ponto. Ah, Fábio, me escolhi errado, não tem importância. Clica de novo que ele volta para o modo de mira e você vai escolher onde você quiser, ó. Sempre que você clicar, sem movimentar o mouse, sem clicar e mover, você pode escolher o ponto, tá? Essa é a dica. Clica, mas não clique e puxa, porque se você clicar e puxar o mouse, ele vai girar o objeto. O certo é só um clique que você escolhe a posição, ó. Tá vendo? Defini aqui o ponto, puxei agora, ó. Seguro a tecla Alt, repare que apareceu a setinha branca embaixo da preta, solto o clique do mouse, depois a tecla, e aí entro macete, Object, Transform, Transform Again. O que ele vai fazer? Por ele ter puxado o objeto daqui para cá, no ângulo de rotação, essa informação foi para a memória do computador. Então, ele vai transferir novamente essa informação com a mesma coordenada. E ele vai girar. E se eu segurar o CTRL e apertar o D, eu consigo fazer uma arte extremamente divertida ou horrorosa. Vai depender do conceito que você tem. Certo? Que se eu diminuo o traçado, ele vai me dando resultados diferentes de acordo com o perfil de linha ou tipo de objeto que eu queira criar. Não subestimem as ferramentas. Isso foi feito com espiral. E essas aqui dispensam comentários, não vou ser muito longo, até porque tem muito conteúdo para falar sobre isso. Então, e o vídeo tá grande já, que eu tenho certeza. O que a gente vai fazer, ó? Eu vou começar com a ferramenta Retangular Grid, que ela faz o que, pessoal? Ela vai fazer tabelas. Tabela, não necessariamente uma tabela, ela vai criar uma grade, que aí vai depender do que você quer no seu trabalho. Eu posso fazer uma grade básica. Se eu usar a seta para baixo, eu retiro as linhas, para cima eu adiciono. Se eu uso para a esquerda, eu retiro, perdão, peraí, linhas, exato, e esquerda eu retiro colunas. Se eu uso a direita, adiciono colunas, e basicamente é só você apertar que você vai ver o que ele vai fazer. Para baixo eu retiro, para cima eu adiciono, para a esquerda eu retiro, para a direita eu adiciono. Então é bem interativo, você consegue fazer uma janela, você consegue fazer persianas, se você for uma pessoa habilidosa, habilidoso ou habilidosa, perdão. Você consegue fazer uma escada para um projeto de CAD e uma infinidade de coisas que você consegue fazer com isso. A ferramenta Polar Grid, diferente da Retangular Grid, ela faz uma grade polar, que a gente chama também dessa forma. Que eu posso, setinha para baixo, retiro alvos, que eu consigo fazer uma roda.
o símbolo do Globo Esporte, ou até mesmo uma roda gigante. Se você for uma pessoa criativa e já conseguir visualizar aí, isso aqui pode virar uma roda gigante, é só botar os balancinhos, né? Se eu uso a seta para cima, eu adiciono esferas, para baixo eu retiro, direita eu crio divisões, esquerda eu retiro divisões. Então eu posso fazer facilmente um tiro ao alvo. Prova real, fiz o objeto aqui, ó. E qual é a vantagem agora? Ele tá junto. Não dá para colocar a cor nesse momento, exceto se eu usar uma ferramenta que vai ser nova para todos vocês. Eu vou falar sobre ela pra caramba nas aulas, já que eu tô me empolgando aqui, né? Que é a Live Paint. O que essa ferramenta vai fazer aqui? É, como o próprio nome está falando, pintura em tempo real. Se eu uso a Live Paint, repara numa coisa. Nas minhas amostras, eu tenho linhas e linhas de cores. Se, por exemplo, eu clico aqui no amarelo e eu estou na Live Paint, olha o que aconteceu, para vocês compreenderem. O amarelo está ativo e do lado do amarelo eu tinha o vermelho e o verde. Como isso funciona, Fábio? Calma que eu vou facilitar a vida de todo mundo. Eu vou até botar o painel de amostra aqui para todos entenderem. Então, deixa eu tirar o zoom aqui para a galera compreender melhor. Se eu uso a seta para a direita, eu troco as cores aqui, ó. Tá vendo? Para a esquerda e para a direita. Se eu uso para baixo, eu troco entre os grupos de cores. Então é legal para você às vezes criar uma paleta no futuro, que eu vou deixar uma aula só para criação de cores, e fazer artes como mandala, caleidoscópio, padrões que podem ser utilizados em tecido, roupa, estampa. Você pode estar colocando como adesivo, uma infinidade de artes que utilizam padrões de cores. Então, ó, eu posso escolher aqui, só dando um clique, e facilmente eu fiz um alvo. Se eu tiro o traçado, tá aí o resultado. Bem simples, né? Dá para fazer bastante coisa com isso. Inclusive tem uma marca, se eu não me engano, que tem essa logo aqui. Não é do câncer de mama, pessoal, porque do câncer de mama não é vermelho. Mas tem uma marca antiga, se eu não me engano, de cassete, que tem essa logo aqui. Então, basicamente, explicando para vocês sobre as ferramentas de linha, ferramentas de forma básica. E para que esse bonequinho tá aqui no vídeo? É a minha cara? Não, pessoal, esse bonequinho vai ser o exercício que eu vou estar passando para vocês. Que aí eu vou estar explicando, mas isso vai ser no próximo vídeo, tá? Como vocês vão estar fazendo personagens utilizando formas básicas, tudo bem? Encerro por aqui, grato pela presença, atenção, dúvidas no horário das nossas aulas, vem devagarzinho que a gente vai estar aprendendo. Se divirtam, curtam a família e um excelente dia. Fecho por aqui. Até!